Olá, meus amigos, Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero pedir que você volte toda a sua atenção para essa mensagem de fé que está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. Aqui você vai ter uma revelação da qual você precisa saber, porque o motivo que muitas pessoas elas começam bem e muitas das vezes terminam mal. Não é porque Deus quer que seja assim, mas é porque a própria pessoa, por não vigiar, acaba se afastando, se desviando da presença de Deus. Olha o que está escrito. 2 Crônicas capítulo 15 está escrito assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e este saiu ao encontro de Asa, o rei, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, o Senhor vos deixará. Vamos dar uma pausa aqui. Quantas e quantas pessoas que dizem assim: eu vou sair da igreja, mas não vou sair da presença de Deus. Só que ele, a pessoa que toma essa atitude, ela está agindo de uma forma tola, porque ela não imagina que a igreja espiritual, a igreja é ela, a igreja é ela. Então, no momento que ela diz não vou mais à igreja, ela não está deixando a igreja física, ela está abandonando a fé. E a fé que Deus nos deu foi para a gente colher os frutos dela e glorificar a Deus com a nossa vida. Então, no momento que a pessoa deixa de ir à igreja, ela está abandonando a fé em Deus, ela está deixando a Deus, ela não está deixando a igreja física, ela está deixando o próprio Deus. E aqui está escrito que Deus só está comigo, Deus só está com você enquanto você está com Ele, enquanto eu busco, enquanto eu exercito a minha fé, enquanto eu vivo pela fé, enquanto eu vivo praticando a palavra, buscando, orando, jejuando, sacrificando as minhas vontades, obedecendo a palavra de Deus, fazendo votos com Deus, manifestando a minha fé, colocando em prática. Enquanto a minha fé está em exercício, enquanto está em prática, o Senhor Deus está comigo. A partir do momento que eu deixo de praticar o que está escrito na palavra de Deus, então eu estou deixando a Deus. Então, se eu estou deixando a Deus, Ele também automaticamente vai me deixar. Por quê? Porque Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, meu amigo, minha amiga, Deus não precisa de ninguém. Mas eu lhe digo uma coisa claramente: nós precisamos dele para tudo. Nós precisamos de Deus para tudo que nós pensarmos ou imaginamos. Então ele diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ou seja, se você continuar na fé, se você continuar buscando a ele, você sempre vai achar ele. Ele vai estar sempre atento a ouvir as suas orações, ao manifestar da sua fé. Ele vai estar sempre pronto para lhe socorrer, para lhe ajudar, para ajudar você a vencer aquilo que tem vindo contra você. Mas se você o deixar, se eu o deixar, ele vai me deixar também, ele vai deixar você também. Porque a partir do momento que você deixa de exercitar a sua fé, que você abandona a sua fé, então você não vai estar agradando a Deus. Então,
Quem não agrada a Deus não pode, quem não obedece à palavra de Deus não pode agradar a Deus. Se você não está na fé, você não tem como agradar a Deus. Aí ele diz assim, ó, e o povo de Israel esteve por muitos dias, sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse. Quer dizer, a partir do momento que o rei se desviou, ele levou a nação inteira com ele. E ali era o que ele falasse. Então, em vez de ele obedecer à palavra de Deus, ele começou a dar ouvidos aos ensinamentos dos deuses pagãos, dos deuses feitos pelas mãos dos homens. E ele deixou de obedecer a Deus. Então, ele começou a declinar, começou a cair. A cada dia que se passava, o reinado dele ficava mais terrível. A vida dele ficava mais terrível. E o povo que estava ao seu lado entrava na mesma destruição. E ele diz assim, ó, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdócio que o ensinasse. Mas quando na sua angústia o povo voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Quer dizer, quando o povo percebeu que tudo o que estava acontecendo ao contrário contra eles era porque eles tinham deixado a fé, tinham abandonado as práticas da fé, tinham abandonado o exercício da fé que a fé exige. Então eles viram e se arrependeram e buscaram a Deus, mesmo a escondido, e Deus ouviu eles. E aí diz assim, e naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam da cidade, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes da terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda sorte de angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem um grande galardão. Ouvindo, pois, o rei Asa essas palavras da profecia do profeta Obed, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara e das montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Veja só, meu amigo e minha amiga. Será que o que está acontecendo com você, será que não é a aliança que você quebrou com Deus? Você quebrou sua aliança com Deus? Um dia você falou assim, a partir de hoje eu vou crer somente em Deus. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou andar nos caminhos do Senhor. Eu vou fazer o impossível para fazer a vontade de Deus. E talvez com o passar do tempo, você vem decaindo, vem declinando, vem se inclinando para as coisas do passado, vem se inclinando para o pecado, vem se inclinando para os deuses estranhos e vem desobedecendo a Deus. Hoje você já não vive mais pela fé, hoje você já não jejua mais, hoje você já fala coisas que não deve, você não lê mais a Bíblia, não busca mais a Deus, não vai mais à igreja. Então, no momento que o povo se viu nessa situação, mas quando eles recobraram o ânimo, quando eles se arrependeram e recobraram o ânimo, então eles renovaram o altar do Senhor, ou seja, eles tiraram de dentro deles tudo aquilo que desagradava a Deus e começou a buscar a Deus pela paz que um dia eles tiveram. E prosseguindo para terminar, diz assim, e reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, mais Manassés e Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 15º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram
700 bois e 7.000 ovelhas, e entraram em aliança com o Senhor e o buscaram. E o Senhor de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse. E assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com trombetas e com cornetas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. Então veja só, então, quando eles renovaram a aliança com Deus, quando eles se voltaram para Deus, Deus se voltou para eles, e até o último dia de vida do rei Asa, todo o povo que estava em obediência à palavra de Deus, eles tiveram paz, eles tiveram vida. Meu amigo e minha amiga, talvez é isso que está faltando em você. É isso que está faltando em você. Você tirar de dentro de você aquilo que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. Talvez no lugar de Deus dentro de você, em primeiro lugar dentro de você está um filho, está a esposa, está o esposo, está um bem material, está um objeto, está um emprego, está alguma coisa está ocupando o lugar de Deus dentro de você. E você precisa urgentemente reconhecer que você está errado, reconhecer que você está errada e retirar de dentro de você tudo isso e permitir que Deus seja o centro do âmago do seu ser. Quem tem que estar sentado aí no âmago do seu ser é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus. Ele quer controlar, Ele quer conduzir a sua vida, mas para isso é necessário que você reconheça que sozinho, sozinha, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí Deus vai entrar e vai governar, vai controlar toda a sua vida segundo a vontade dele. Medita nessas palavras e que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus.